Terminei metade aqui das minhas carreiras, né, que eu falei que eu ia fazer metade por causa da quantidade de linha que eu tinha da mesma cor. Então, eu fiz 16 carreiras com a cor bege e agora eu só vou acrescentar a cor branca. Então, aqui onde eu finalizei, eu cortei a linha e passei por dentro da laçada. A próxima carreira é a carreira toda de ponto alto. Então, no primeiro ponto, eu vou passar aqui a minha linha branca. Vou fazer 2 nozinhos, que depois é só fazer o arremate, que é só uma troca de cor, uma única vez. E aí, vou trabalhando, subo minhas 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto. E vou trabalhar mais 16 carreiras, intercalando carreira de ponto alto e a carreira daqueles 3 pontos altos em um, tá? Lembrando sempre de intercalar, ó, o início e o começo das carreiras de 3 pontos altos em um, tá bom? Para manter a mesma quantidade de pontos e ficar certinho nos dois lados. O meu aqui, eu medi o comprimento, vai dar um total com, sem ele, 20 centímetros. Então, 20 centímetros do bege com 20 centímetros do branco, vai dar aqui um total de 40 centímetros a altura aqui da minha blusa, tá? Que vai passar ali, vai passar quase nada ali, menos de 1 centímetro do umbigo. Tá bom? Tô pegando do pescoço até o umbigo ali no meu vai dar 40 centímetros essas 32 carreiras, tá? Então, terminadas as duas partes, pô, terminou uma parte, teve gente que disse que não entendeu. Gente, o que a gente tá fazendo? Estamos fazendo somente, ó, 2 partes iguais com carreiras retinhas, ó, de ponto alto e de 3 pontos altos em um. A quantidade de carreiras é vocês que vão determinar, porque vai ser baseado na altura da blusa que vocês querem e da linha que vocês estão usando. Se for uma linha mais fina, vai ter mais de 40 carreiras. Se for uma linha grossa que nem a minha, vai ter na base de 30 e poucas carreiras, tá? Terminada uma parte, vocês vão fazer a outra iguais, da mesma maneira, a mesma quantidade de pontos, se fizer 2 cores, a mesma quantidade de carreiras. Aí, depois de a gente fazer as 2 partes, eu vou voltar com elas inteiras, só para mostrar para vocês onde a gente vai costurar em cima e embaixo. É basicamente isso que a gente tá fazendo. Super simples, uma blusa super simples. E não sei, acho que ficou alguma dúvida aí em algumas pessoas que disseram que não entenderam nada. Tá? Mas então, eu vou continuar aqui o meu, terminada essa segunda parte, eu volto pra falar como a gente vai fazer as costuras. Em cima, a minha parte bege vai ficar pra cima, pro pescoço, e a parte branca pra baixo, tá? A parte bege a gente vai acabar costurando mais, porque é a parte onde vai ficar o pescoço, e a parte baixo menos, né? Vai ter menos costura dos dois lados, porque é onde tem que ficar a abertura pra passar o nosso corpo. Olha, gente, terminadas as 2 partes, agora a gente vai fazer o que eu falei. A gente vai costurar a parte de cima, deixando aqui um espaço pro pescoço. Aqui vocês vão deixar quantos pontos vocês quiserem. Eu tenho 208 no total. Eu coloquei na frente do meu pescoço e eu vou deixar uns 38, 40 pontos. Então, vai sobrar aí, se eu fizer 38, né, vai sobrar aí 170 pontos. Dividindo por 2, eu vou costurar, então, 85 pontos desse lado e 85 pontos desse lado. E aí, aqui na parte de baixo, a gente também vai unir, só que deixando um espaço maior, que é para onde vai passar daí aqui o nosso corpo, tá? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. A parte de baixo fica viradinha pro lado certo, tá? E a parte de cima fica pro lado contrário, que é para onde ficam os nozinhos, tá bom? Pra gente poder fazer essa costura agora. Aqui, então, agora a gente vai unir, como eu falei, né? Vamos começar unindo aqui a parte de cima e depois vocês vão fazer o mesmo esquema embaixo. Então, eu vou só mostrar essa parte de cima. Peguei uma agulha de tapeçaria com bastante fio, tá? Então, em cima eu vou costurar com bege e embaixo eu vou costurar com branco. Se vocês tiverem com uma cor, só costura com a mesma, tá? É uma coisa, quanto mais grosso o fio, mais pesada fica a peça. Quanto mais fino, mais leve, tá? Vocês devem saber disso. Então, aqui é só pegar ponto com ponto, olha, eu vou pegar o primeiro ponto que eu tenho aqui, com o primeiro ponto aqui do outro lado. Lembrando que parte de baixo tem que ficar viradinha certinha pra parte de cima, né? Pra parte certa da peça, assim, a parte que você quer que apareça. E aqui a parte de cima fica viradinha pro lado contrário, né? Pro lado que ficam os nós.
Porque depois a gente costurar, a gente vai virar essa peça, vai desvirar ela. Então, aqui a gente tá costurando, a costura fica para dentro, tá? Depois que a gente terminar de costurar, tem que desvirar essa peça. Então, aqui, passa aqui bem, é só uma costurinha simples, gente, ó. Se vocês não tiverem agulha de tapeçaria, vocês também podem fazer com ponto baixo, ponto baixíssimo, com o que vocês tiverem aí, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, com a linha que sobrou um nozinho, pra depois fazer o acabamento dos nós ali no final, depois de terminar a costura. E aqui eu vou pegando, ó, o próximo ponto desse lado, com o próximo do outro lado, e vou fazendo a costura. Eu sempre conto, pra poder ficar igual dos dois lados, pra não ter perigo de eu costurar o mais ou menos pontos. Então, eu já fiz a continha, vocês vão ver quantos pontos vocês têm, coloquem a peça na frente do pescoço, vejam quantos pontos vocês querem deixar, se vocês querem deixar essa abertura maior, ou se vocês querem deixar a abertura menor. Eu vou deixar em torno de 38 ou 40 pontos, quero deixar a abertura menor, tá? Então, já sei que eu vou costurar ou 84 ou 85 pontos de cada lado. Então, aqui a gente vai costurando e contando os pontos. Chegou na altura que vocês querem, terminei a costura, vocês vão cortar a linha e vão arrematar, né? Fazendo os nozinhos nas pontas pra não desmanchar. Aí, é só vocês contarem aqui, ou vocês pegam a outra ponta aqui da peça e costuram pela outra ponta, que é mais fácil. Vocês vão pegar o outro lado da peça e vão costurar também aqui, ó, do cantinho até a quantidade de pontos certinha. E aí, vai sobrar, por exemplo, aqui a parte do meio. Só, né, deixa uma quantidade de pontos que passe pela cabeça, pelo menos, tá bom? E aí, depois, embaixo, vocês vão fazer a mesma coisa. Embaixo, a gente vai deixar um espaço maior no meio. Então, vocês vão costurar, obviamente, menos pontos, pra que passe o corpo, tá? Embaixo, pode deixar bem soltinho embaixo. Então, aqui a gente vai fazer o mesmo esquema. Vou trocar apenas a cor e vou fazer o mesmo esquema de costura dos dois lados. Então, é simples assim. Eu vou fazer essa costura, vou depois fazer o arremate desses pontos e vou desvirar a peça para ver como é que ela ficou. Não tem necessidade de fazer pontos, ponto baixo, ponto baixíssimo, porque acaba assim com a peça. Para ser uma peça assim, simples e fácil de fazer, tá? Então, eu vou fazer esse esquema das costuras, vou desvirar, aí eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Olha, gente, tá pronto aqui a nossa blusa, bem simples, só fazer aquelas costuras que eu falei. Então, aqui fica as mangas, tá? Aqui a abertura de baixo, né, do corpo. Aqui, novamente, ó, aqui embaixo a gente fez a costurinha da manga, tá? Bem simples. E aqui também, aqui onde fica daí o pescoço. Se vocês quiserem fazer uma gola, é só continuar fazendo carreiras e tal. Mas é basicamente isso, ó, uma blusa bem simples, mas bem quentinha agora pro outono e inverno, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.